Uma coisa interessante também, que eu acho importante a gente falar, é o seguinte: desde 2008, a legislação brasileira permite a fixação de alimentos quando a mulher ainda está grávida. Se você conseguir demonstrar para o juiz que havia uma união estável ou provar de alguma forma que aquela pessoa é o pai da criança, claro que depois vai se fazer o DNA, o juiz pode fixar os alimentos chamados alimentos gravídicos. Quando a criança ainda não nasceu, o bebê está em gestação e mesmo assim já há uma condenação para se pagar alimentos. Isso é interessante. Bom, temos mais perguntas, vamos lá. Oi, meu nome é Edivaldo. Eu gostaria de saber se o homem pode pedir pensão alimentícia para a mulher. Pode sim, apesar de ser uma questão muito difícil de acontecer, né? Nós vamos imaginar assim que no universo de 100 casos nós temos 1 ou 2, mas é possível sim, o homem pode requerer pensão alimentícia para a mulher, para a ex-mulher, como também os pais podem requerer ou os avós podem requerer em relação aos netos ou aos filhos também. E isso é uma questão meio cultural, né? O homem pedir para a mulher, porque dá aquela ideia assim, do cara ser um gigolô, tá pendurando na mulher, fica até meio, moralmente falando, estranho, né? O cara pedir uma pensão, a não ser o cara tá amarrando a latinha mesmo, porque ele precisa dar, e a mulher tá abastada. Né? E a pessoa teve que se afastar e só o valor que ele recebe provavelmente do INSS não é suficiente. Acontecem casos assim, Agora, né? quais são os critérios, por exemplo, para essa pensão ser negada? Porque pelo que a gente está falando aqui, até os avós podem pedir para os netos, mas o que controla isso? Porque senão todo mundo vai começar a pedir pensão aí. Quais são os critérios de avaliação? Então, o primeiro critério é a necessidade de quem vai receber. Então não adianta eu simplesmente pedir para o meu avô uma pensão alimentícia. Eu preciso demonstrar para o juiz que eu preciso e que eu não tenho condições de me manter com o que eu ganho, ou se eu não ganho nada, os meus pais, por exemplo, eles não têm como me ajudar. Então, eu provando para o juiz a minha necessidade e provando que a pessoa é meu ascendente, no caso avô, ou então colateral um tio, com certeza é fixada a pensão. Porque o objetivo maior da pensão alimentícia é a questão da sobrevivência. Então ele precisa para sobreviver. Mas, por exemplo, só para a gente fechar aqui, se tem uma pessoa que não quer trabalhar simplesmente e pede pensão, isso também é analisado? Sim, isso também é analisado. Porém, aí nós já vamos entrar numa outra circunstância. Por exemplo, a pensão, em regra, é fixada para menores, então até os 18 anos. E para incapazes também, de alguma forma curatelados e tudo. Então não adianta uma pessoa de 20, 25 anos, que não estuda, que não trabalha, que não faz nada, solicitar pensão, que aí ele não vai receber. Entendeu? A última pergunta, vamos lá. Oi, meu nome é Juscelino. Numa separação, a mulher sempre terá direito a pedir pensão alimentícia? Juscelino, apesar de ser regra, nem sempre isso acontece. Hoje em dia, com o mercado de trabalho, com as mulheres participando muito do mercado de trabalho, normalmente num divórcio, as mulheres abrem mão da pensão. Isso acontece muito. Porém, existem casos, como nós comentamos aqui, de mulheres que abandonam o mercado de trabalho justamente para que elas possam cuidar da casa, cuidar dos filhos. E depois, na hora de serem reinseridos no mercado de trabalho, elas têm muita dificuldade. Então, assim, a regra é a pessoa que tem necessidade, não necessariamente a mulher, ela pode solicitar pensão quando houver o divórcio. Mas se caso os dois entenderem que tem capacidade de bancar a sua vida sem necessidade da pensão, aí sim. Isso se não envolver filhos no caso, porque os filhos têm o direito de receber. Os filhos têm o direito, no caso, quem está com a guarda fica com a responsabilidade e o outro fica com a responsabilidade da pensão. Sim. Agora, nesse caso, só para esclarecer, porque tem a ver com o que você está falando, no caso da mulher receber a pensão do marido depois da separação, esse marido vem a falecer. Essa mulher fica também sem essa segurança financeira? Fica. Nesse caso, por exemplo, vamos imaginar que ele trabalha, né? E no caso de falecimento dele, se tem filhos menores, os filhos menores vão receber a pensão do INSS. Agora, no caso, se não tem filhos menores, a mulher cessa a pensão, ela não recebe mais. Por isso que existem muitos casos de pessoas que não se separam. Elas não se separam porque já tem uma certa idade, não vou mexer com isso não, porque na falta de um,
o outro vai receber a pensão. Sim. Isso acontece muito. Bom, tem uma pergunta de uma telespectadora que mandou pra gente. Ela foi casada, separou, então tem 3 filhos. O marido deixou de pagar a pensão para 2 deles e paga só para caçulinha porque ela é especial. Então ele paga a pensão para a caçula. A pergunta posso dividir em 2. Como ela deve proceder para que seja revisto tudo isso e por que prisão alimentícia prende tanto no Brasil em detrimento a outros crimes que a gente não vê com a mesma veemência, vamos dizer assim. Isso já virou regra, né? Você deixou de pagar a pensão, você pode ir para a cadeia com fato. Não, e mesmo sem deixar de pagar, mesmo pagando. Eu conheço um caso especificamente que a gente fazia visitas num presídio e um irmão, mas a esposa ia comigo fazer a visita nesse presídio e de repente o diretor do presídio nos conhecia, me chamou e falou: pastor, fulano de tal entrou com você? Entrou, ele vai ter que ficar preso. Mas por que aconteceu? Ele falou: tem um mandado aqui de prisão. Aí foram os caras funchar, era pensão alimentícia. O cara falou: eu estou pagando. Aí a esposa atual do cara disse: não, mas ele está pagando, eu faço os depósitos. Aí, quer dizer, levaram a papelada no juiz para o cara ser solto, ele dormiu na cadeia, depois foram ver que a mãe das crianças, né, acabou armando a situação para ele, dizendo que não estava pagando, etc. Que e tal. isso. Quer dizer, ele poderia até processá-la, né? Poderia. Ó, vamos nesse caso aí, Maurício, o que acontece? Em primeiro lugar, precisa saber se esse pagamento que está sendo feito é através de uma decisão judicial. Vamos imaginar que seja. Então ele, por uma decisão unilateral, resolveu pagar apenas para um em detrimento dos outros 2. Ou seja, o juiz decidiu para ele pagar para os 3 e ele falou: não, vou pagar só para um. Aí o que acontece? Essa mãe precisa ingressar com a ação de execução de alimentos. Agora, em relação à prisão, é importante a gente esclarecer o seguinte: deixou de pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses é o prazo máximo para você entrar com a execução de alimentos que causa a prisão, que pode gerar a prisão. Aí os que se vencerem no curso do processo não tem problema nenhum, também está dentro desse processo. Se você deixar passar os 3 meses, aí você vai entrar num outro rito de execução. E esse outro rito não permite a prisão, permite penhora de bens. Então, o ideal é não deixe esperar 3 meses. Antes dos 3 meses, entre com a ação, porque aí gera a possibilidade de prisão. E por que no Brasil essa questão da prisão é bem utilizada em relação aos alimentos, mais do que os outros crimes e tal? Porque o procedimento é muito rápido. Como que é o procedimento? É o que o pastor disse ali. A pessoa disse: olha, não está pagando. O juiz normalmente intima um advogado da outra parte para que se manifeste. Prove que está pagando. Se por algum motivo, e é 5 dias, 10 dias no máximo, se algum motivo ele não comprovou isso, o juiz já expede a ordem de prisão. Então ele não tem muito conversa. Não o mandado já sai da mão. Mas não é todo advogado que é como o senhor. Aí tem advogado que tem advogado que nem lembra do... Exatamente. Aí você não sabe de nada, né? Bom, chegou uma outra pergunta aqui, bem delicada. Pois não. Um pai, assim, tem uma filha e ela é menor, e então ela tem a pensão por parte, pagando a pensão para essa menor. Ela começou a se envolver com um rapaz, que pelo que eu entendi, o rapaz é maior, ele é maior de 18 anos, me corrija a produção se eu estiver errado. Aí ela pergunta o seguinte: a pensão continua partindo por parte do pai ou desse rapaz que seria maior que ela está se relacionando? Entendi. A pensão continua em relação ao pai, ela só pode cessar se o pai judicialmente demonstrar que a filha não tem mais necessidade da pensão. Então, casou, constituiu uma nova família e a partir desse momento ela não tem mais a necessidade da pensão, o pai pode solicitar a extinção dessa pensão. Deixa a gente só fazer um adendo, eu sei que o doutor Irlan vai concordar com a gente fala de um tema tão delicado que é a pensão alimentícia e vê aí tantas famílias destruídas e tantas situações. Você pode perguntar, por que o De Tudo Um Pouco traz um assunto desse? Porque é um assunto corriqueiro e muitas pessoas chegam até a igreja divorciadas com essas questões todas. Então é em caráter de informação mesmo, mas até o doutor Irlan, se você for lá no consultório, no escritório dele para falar assim, olha, eu estou aqui para me separar, você vai ter um sermão da montanha antes para isso acontecer, porque realmente a gente preza pela instituição família completamente organizada, pai, mãe, filhos e todos vivendo em perfeito acordo. E fica para você uma dica, se você talvez
talvez está sofrendo com esse processo de pensão, sofrendo com essa situação toda, que você coloque a mão no seu coração, aí na sua consciência, e quem sabe você retomar a tua família e fazer tudo direitinho como foi lá a promessa sua para sua esposa e sua esposa para você. As coisas podem ser tão diferentes, mas o assunto é interessante. O ideal é que a família continue junto, a gente sempre trabalha pela família. Mas, é claro, ninguém é obrigado a ficar com ninguém se não quiser e você não consegue forçar. A Bíblia fala sobre isso, né? Como é que pode andar dois juntos se não houver comunhão entre eles? Agora, o que me deixa muito triste, por exemplo, e aí eu faço esse apelo aos homens, né? Porque normalmente os homens, que são os mais responsáveis pelas pensões, eles acabam usando os filhos como um escudo contra a mulher ou para atingir. Gente, o filho não tem culpa de nada, não quer ficar casado com a mulher, o melhor seria ficar casado, mas não quer ficar, né? Honre os filhos, seja homem o suficiente para honrar as crianças enquanto precisar. Não é esse negócio de ficar contando moedinha, né? Eu tenho que dar 237, não posso dar 250, né? Fica parecendo aquele crente mesquinho que na hora que vai dar o dízimo dá assim, até os 10 centavos, 11 centavos. Pastor, e uma coisa interessante é que às vezes as pessoas ficam focadas no valor monetário, mas a pensão pode ser paga também, como nós chamamos, in natura. Como é? É através de pagamentos de outras despesas. Então você pode fixar a pensão, por exemplo, pagando a escola, pagando plano de saúde, pagando o vestuário, ou seja, não precisa que seja descontado um valor. Isso tudo pode ser feito através de um acordo. E é importante a pessoa guardar todos os comprovantes de pagamento para depois também. Não for fazer a visita na penitenciária e ficar por lá mesmo. Terlan, muito obrigado pela sua participação.